Com a palavra, a doutora Márcia Espósito. Bom dia a todos, obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. Agradecer ao doutor Maurício por estar presente aqui. E vamos lá ouvir um pouquinho sobre a lei seca. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na nossa casa, a Casa da Cidadania, que é a OAB São Paulo. Nós somos lá também diretores integrantes da 93ª subseção, que é Pinheiros, da Ordem dos Advogados do Brasil, onde os senhores também estão convidados a comparecer, a conhecer. A casa que fica ali em frente ao Fórum Regional de Pinheiros. Estamos lá presidindo e administrando a casa há 2 anos e pouco, né? E os senhores são muito bem-vindos lá, que é a casa de vocês também, assim como aqui a subseção, a seccional. Gostaria de agradecer também a presença da doutora Márcia, minha vice-presidente, que preside os trabalhos, agradecer ao doutor Humberto Durso pelo convite para fazer essa palestra aqui, em nome do nosso cerimonial, e também permitir aos senhores que a gente faça um debate aqui sobre a lei, um debate crítico, expondo algumas questões sobre o tema, e também que os senhores, ao final da palestra, façam perguntas pertinentes ou as dúvidas que tiverem, que é sempre um prazer trocar essa ideia com os colegas, no sentido de estar aperfeiçoando não só a exposição, como também aperfeiçoando aquilo que nós pensamos acerca da administração dessa lei. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, nessa manhã aqui de terça-feira, e vamos, então, dar início aos nossos trabalhos da palestra, falando, né, primeiramente, do objetivo desta alteração. Os objetivos da alteração. Então, quando essa nova alteração, que é a Lei 11.705 de 2008, foi proposta, alterou-se a Lei 9.503 de 95. Né? Essa lei anterior, ela trazia aí alguma ideia sobre o recrudescimento do Código de Trânsito no que diz respeito à direção de veículo automotor embriagado. Então, apenas uma evolução histórica para os senhores, como é que era tratado esse tema sob o ponto de vista do direito penal. Antes do aperfeiçoamento do Código de Trânsito, nós tínhamos uma contravenção penal, que era a direção de veículo automotor embriagado. Contravenção penal essa que passou a existir e caiu no vazio a partir do momento em que nós tivemos a edição da Lei 9.099 de 95, que disse o quê? Que os crimes de menor potencial ofensivo seriam, então, objeto lá da chamada audiência preliminar, com a aplicação de uma transação penal. O que correspondeu isso, ou o que levou a isso? A um aumento no número dos casos, né, de direção de veículo, das pessoas que dirigiam embriagados. Por quê? Porque dá aquela sensação, e eu sou um crítico da Lei 9.099 de 95, porque ela acabou com o arcabouço jurídico penal, na medida em que ela estipulou que para todas as contravenções penais é possível a transação penal, ou seja, é possível que se aplicasse uma multa àquelas pessoas, multa essa que no mais das vezes é uma cesta básica convertida em pena de multa realmente, e que efetivamente você pode pagar ou não, e no final da palestra eu explico por quê. Isso levou ao quê? A uma banalização desse tipo de crime. Então, veio a Lei 9.503 e falou, não é mais uma contravenção penal, agora é um crime. Estipulando para o crime também uma pena que também é abarcada pela Lei 9.099, não no que diz respeito à transação penal do artigo 74, 76, mas no que diz respeito ao artigo 89, aplicando a suspensão condicional da pena. Novamente, o que se viu aí foi o quê? Uma sensação de impunidade. E aí, por alguns acontecimentos, sempre pontuais, aliás, essa é uma outra crítica que eu faço, o Código Penal, a legislação penal extravagante, ela é sempre feita após
a ocorrência de um fato vultuoso dentro da sociedade. Como se estava matando mais, né, ou ocorrendo mais mortes no trânsito do que por homicídio doloso, entendeu-se que deveria o quê? Recrudescer a legislação de trânsito no que diz respeito à direção de veículo automotor embriagado. O que foi feito aí em 2008, com a edição dessa Lei 11.705. Então, se perguntados no dia de amanhã, qual é o objetivo dessa lei? O objetivo é tornar, fazer com que este comportamento da vida humana, ou seja, dirigir o veículo embriagado, fosse elegido a categoria de crime e fosse punido de uma forma que não permitisse nem a suspensão do processo, nem a transação penal, ou seja, que aquele infrator efetivamente fosse processado e, ao final, condenado, não a uma pena privativa de liberdade, mas a uma pena que fizesse com que ele refletisse sob o ponto de vista criminal dele, que ele perdesse a primariedade, que fosse considerado, portanto, não mais primário e, portanto, deste exemplo, né, da sua efetiva condenação, que ele diminuísse essa prática. Muito bem. O que fez o governo, então? Colocou todos os marronzinhos, vermelhinhos, azulzinhos e a polícia militar em geral para o quê? Para fiscalizar. E fiscalizar naquilo que eu digo que é o crime provocado, né? Vocês podem me criticar depois, e quero até ouvir a crítica, que eles colocavam o comando a 200 metros do bar, né, da polícia militar. É óbvio, né? Se eu tenho um comando a 200 metros do bar, as pessoas que estão no bar geralmente bebem bebida alcoólica, em regra, né? Então, o que foi feito? Começou a haver aquele estado aquela situação policial, né? Que nós sempre vemos quando se edita uma nova lei, em que as pessoas passaram a temer ingerir bebida alcoólica e dirigir veículo automotor. Porque a fiscalização era realmente intensa nos maiores centros urbanos, nos centros urbanos de classe média alta, né? Porque na periferia eu não vi nenhum tipo de comando, muito pelo contrário, mas nos grandes centros urbanos aí a polícia atuou para combater efetivamente essa prática criminosa. E, efetivamente, o que aconteceu? Houve um exemplo para a população de que isso era crime e de que, então, foi apelidado aquele momento de lei seca, assim como nos Estados Unidos, lá nos anos 30, foi proibido também a ingestão de bebida alcoólica e os bares e restaurantes, então, passaram a ter uma redução efetiva de movimento e de venda de bebida alcoólica na casa dos seus 30%, 40%. Então, nós vimos isso no começo da edição dessa lei. Porém, nós vamos verificar agora, no artigo 165, algumas críticas a respeito de como era na Lei 9.503, que eu reputo muito melhor do que a Lei 11.705, e dizer qual é a minha proposta para que a coisa efetivamente possa ser cumprida à risca. Então, se vocês puderem observar aí na tela, o artigo 165 da Lei 9.503 vai dizer o seguinte: dirigir sob a influência de álcool em nível superior a 6 decigramas, ou seja, 0,6 por litro de sangue, ou de qualquer substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. A Lei 11.275 alterou o dispositivo retirando a referência à alcoolemia. Tá? Muito bem, então, o artigo 165 trata da infração administrativa, ou seja, da multa de trânsito para quem dirige embriagado. Lei 9.503. Lá falava assim: eu preciso ter 0,6 gramas por litro de sangue para ser punido administrativamente. Ou seja, tem uma multa. Aí veio a Lei 11.705, que pretendia tornar a infração mais o quê? Mais alta, ou seja, com mais rigor. E aí fala o artigo 165 o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. E aqui eu já faço para os senhores uma diferenciação
enquanto a Lei 9.503 de 97 falava substância entorpecente, a Lei 11.705 fala em substância psicoativa. Por que essa mudança de nomenclatura? Porque a Lei de Entorpecentes hoje usa esta nomenclatura, substância psicoativa, e não mais substância entorpecente, que determine dependência. Infração gravíssima, são 7 pontos na carteira, e a penalidade, multa 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A medida administrativa, como consequência, é a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e o recolhimento do documento de habilitação. Ou seja, hoje a multa de trânsito para quem dirige embriagado é o quê? Basta eu estar dirigindo sob a influência de álcool. Ponto. Não se fala mais em quê? Em nível superior ou igual a 6 decigramas. E outra coisa que se coloca no parágrafo único que vem grifado ali, ó, a embriaguez também poderá ser apurada na forma do artigo 277. O que é esse artigo 277? Então nós vamos para lá, no artigo 277, mais um, isso. O artigo 277 diz, né, qual é a forma que eu vou constatar que determinada pessoa está alcoolizada ou não. Já que eu não tenho aquela referência do 0,6 decigramas, né, eu posso constatar de que forma. Então está lá, artigo 9.000, da Lei 9.503 de 2007, que foi alterado também, como era antes. Todo condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de haver excedido os limites previstos no artigo anterior, lembrando que o artigo anterior era o que dizia 0,6 decigramas, será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que por meios técnicos ou científicos em aparelhos homologados pelo CONTRAN permitam certificar o seu estado. O que dizia a Lei 9.503? Ora, para provar que eu tenho ou estou com embriaguez acima de 0,6 decigramas, eu preciso ter instrumentos técnicos para aferir esta quantidade. O simples fato do policial ou do médico olhar para você, ele pode constatar que você está embriagado, mas ele não pode jamais dizer que você está com 0,1 ou 10 gramas por litro de sangue, decigramas. O único meio capaz de fazer isso é o bafômetro, certo? E aqui quando fala aparelho homologado pelo Detran, senhores, vem uma dica aqui do palestrante e do professor. O aparelho de bafômetro, senhores, ele é um aparelho técnico, concordam? Assim como uma balança ou com qualquer instrumento de precisão para medição. Quem controla isso é uma empresa ou um instituto chamado Inmetro, que deve certificar que aquele aparelho está aferido, né? Para entender isso, para quem anda de táxi ou para quem nunca andou, mas já viu o taxímetro, tem lá um aferimento também do Inmetro, para saber se não tem gato lá no taxímetro, para saber se não está cobrando a mais. Da mesma forma, o nosso querido bafômetro tem que estar aferido para saber se ele não está. Eu estou assoprando A e está aparecendo B, né? E essa aferição, senhores, vence em 6 meses. Ou seja, de 6 em 6 meses eu tenho que pegar todos os bafômetros e aferir, porque senão ele é bafômetro, ou seja, ele é aparelho apto para constatar a embriaguez, porém, a falta a certificação que me dá a certeza absoluta que ele está medindo corretamente. Né? Então, apenas uma dica. Então, não se assustem quando tiver o bafômetro, fala assim, está aferido? Né? Dependendo do policial, ele vai perguntar, hein? Então, aferido, tem um Inmetro, tal, que leva o aparelho, faz toda uma medição para falar, esse aparelho está jóia. Né? Mas, vamos continuar. Então, aparelho homologado pelo CONTRAN é isso, ou seja, bafômetro aferido. Então, o que falava? Já que eu tenho que comprovar que ele está com 0,6 decigramas, eu tenho que ter um aparelhamento ou
uma perícia apta a dizer que eu tenho 0,6. Né? Únicas duas perícias válidas para isso: o exame químico-toxicológico, que não é só para quem usa entorpecente ou substância psicoativa, não se assustem, que é o chamado exame de sangue, ou então o bafômetro, desde que esteja ferido, certo? Muito bem. O que foi alterado nessa lei 277, aí, com a lei 11.705? Diz lá: todo condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool, será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meio técnico ou científico, em aparelho homologado pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado. Ou seja, repetiu o que estava no 277, da Lei 9.503. Perfeito. Parágrafo 1º. Medida correspondente aplica-se no caso de suspeita de uso de substância entorpecente, tóxica ou efeitos análogos. Aqui pior ainda, porque o bafômetro, senhores, ele serve só para aferir álcool. Né? Se eu fumei maconha, se eu cheirei cocaína, se eu usei crack, ele não vai dar. Certo? O único instrumento apto a dizer isso é o exame químico-toxicológico do sangue. Certo? Já que nós não temos aquele sprayzinho americano lá que, se der verde, enfim, já constata que você estava com substância entorpecente. Parágrafo 2º. A infração prevista no artigo 165 deste Código poderá ser caracterizada, lembrando que a nova infração administrativa do 165 não fala mais em 0,6, fala em tecnicamente embriagado. Não dá mais a quantidade. A infração prevista no artigo 165 deste Código poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito, vejam só, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor apresentados pelo condutor. Veja que critério objetivo usou a lei. Perfeito. O legislador que fez isso é uma pessoa que entende muito do direito penal e das provas em direito penal, que diz o seguinte: já que eu não tenho mais para infração, para multa, que comprovar que ele está com 0,6 decigramas de álcool por litro de sangue, então o agente de trânsito, quem é o agente de trânsito, senhores? O amarelinho é agente de trânsito? É, porque ele faz parte de uma sociedade de economia mista, que é o CET, né? O policial militar, o policial civil, ou qualquer pessoa que esteja com um talão de trânsito na mão é um agente de trânsito, ponto. Ele olhando para a sua cara, que é o que diz aqui o parágrafo 2º, ele olhando para a sua testa, você está ali com aquele olhão estrelado, meio vermelho, e fala: você está embriagado, hein? Perfeitamente, multa. Por que multa? Porque basta qualquer meio de prova em direito admitido. Qual o meio de prova? Eu estou falando, eu sou funcionário público, agente público, tenho o quê? Fé pública e acabou. O senhor que recorra, entre com um recurso administrativo lá e seja feliz. Mas eu estou dizendo que o senhor está alcoolizado. Né? Ou então ele vai fazer aqueles testes do dedo, andar na linha amarela, fazer o 4 ou algo desse sentido. Mesmo porque ele não é técnico para isso. A pessoa técnica para constatar embriaguez, na minha humilde opinião, seria um médico. Ou um paramédico, para não descer a esse rigor, um paramédico que tem formação técnica para dizer se a pessoa está embriagada ou não. Então vejam só o precedente que foi aberto. Já que para multar eu não preciso mais do 0,6, basta estar tecnicamente embriagado, o próprio agente de trânsito, verificando que você está meio voz pastosa, olhão brilhante, mesmo que você esteja com febre de 40 graus, ou tomou algum medicamento, né? É que hoje não tem mais na fórmula, né? No biotônico Fontoura dava um barato antes. Você ficava meio bebum, porque a fórmula era a base de álcool. Assim como quem trata com homeopatia, que não é aquela homeopatia ou florais de Bach ou alguma coisa assim, também tem uma dosagem alcoólica
que efetivamente pode levar determinada pessoa a ser mais sensível ao álcool e ter essas alterações. Aí falaram daquele absurdo do bombom com álcool, né? Aquele bombom da Copenhagen ou com gosto de sherry, né? Que falam. E aí você comia um bombom, já era, estava preso. Não é isso? Então vejam, realmente aqui a legislação desceu a esse grau de informalismo e um critério subjetivo que nos deixa realmente preocupados. E o parágrafo 3º diz lá: serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas do artigo 165 deste Código ao condutor que se recusar a submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. Aí vem o absurdo total de que dizia-se o seguinte: se ele se recusar a fazer o bafômetro, né? Se ele se recusar a fazer o exame químico toxicológico, então ele terá uma outra pena administrativa. Né? Como se que para exercício de um direito constitucionalmente admitido eu possa ter sanção. Né? Se nós pegarmos os direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição e dissermos que eu estou cumprindo esses direitos, eu não posso ter sanção sobre eles. E nós vamos ver daqui para frente, daqui a pouquinho, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É um direito e uma garantia fundamental. Se eu estou exercendo um direito e uma garantia fundamental, que está lá no artigo 5º, que é a cláusula pétrea, que é a base da Constituição, eu não posso ter sanção por exercer um direito que é garantido por lei. Então, se eu estou exercendo um direito garantido por lei, eu não posso ser sancionado por isso. Então, esse parágrafo 3º, ao meu ver, minha humilde opinião, ele é influenciado e ele também pode ser considerado como inconstitucional, na medida em que vai contra preceitos constitucionais de ordem fundamental para o nosso ordenamento jurídico. Então eu diria para vocês apenas uma conclusão aqui, que o parágrafo 2º é um critério eminentemente subjetivo, o que não é permitido pela legislação, principalmente no que diz respeito à prática de infrações administrativas ou até mesmo de crime, e o parágrafo 3º é inconstitucional. Né? Sempre que eu falo de inconstitucionalidade, eu sou meio voz isolada, mas eu vou brigando até que pessoas que venham às palestras e tal, comecem a pensar sobre o assunto e comecem a escrever sobre esse mesmo assunto. Ok? Entendido aqui, senhores? Voltando um pouquinho, então. 277 já falei. Vamos falar agora, então, do artigo 291. O artigo 291 da Lei 9.503 falava o seguinte: aos crimes cometidos na direção de veículo automotor, previsto neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 95 no que couber. Aí que foi o grande erro da Lei 9.503. Ela falou assim: ora, dirigir veículo automotor embriagado, apostar racha, né? Andar em velocidade excessiva não é mais contravenção penal. Muito bem, agora é crime, né? Crime lá da Lei 9.503 do Código de Trânsito. Só que para esses crimes eu vou deixar aplicar a Lei 9.099 de 95, que eu apelidei depois de lá nos idos de 98, porque quando ela surgiu era até maravilhosa, né? Era assim a solução de todos os problemas. É só ver o Juizado Especial Cível como é que tá. Entre com uma ação no Juizado Especial Cível e entre com uma ação a mesma no juizado normal, no juízo comum, que no juízo comum resolve mais rápido do que no juizado, né? Tanto é que fizeram dessa lei. Então eu apelidei essa lei de forma não acadêmica como G-Pizza, né? Porque tudo acaba em pizza, né? E nós vimos que tudo acaba em pizza, que até hoje existe para lesão corporal, né, praticada por homem no convívio familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Porque lá era muito fácil antes da Lei Maria da Penha. Você ia, batia na sua esposa e tinha uma pena de multa, né?
Ou seja, fazia uma cesta básica e daqui a 5 anos só que você podia bater na sua mulher de novo. Não é isso? Essa era a ideia que se dava àquele infrator. O que aconteceu? Aumentou muito os casos de violência doméstica, o que fez com que, então, o legislador fizesse a Lei Maria da Penha para o quê? Para dizer, não se aplica mais para esses crimes o quê? A Lei 9.099. A Lei 9.099, muito embora foi realizada por ilustres professores do Largo de São Francisco, ela verificou só o problema da morosidade da justiça e da quantidade de processos, mas ela, numa ceifada só, ela acabou com o ordenamento jurídico penal. Destruiu o que era crime, destruiu o que era contravenção, o que é uma ideia, senhores, para quem cultua o direito penal ou estuda, é uma ideia básica, fundamental. Contravenções e crimes. Como se pune de uma forma, como se pune de outra. A contravenção, ela existe e deve ser punida exemplarmente para que não haja o crime. Por isso que há a contravenção. Só que a Lei 9.099 pôs tudo num saco só e um abraço. Então, bateu na mulher, R$10, né? Para as outras coisas tem Mastercard, a gente brinca, não é isso? Você bateu o carro, atropelou alguém, uma cesta básica. E aí vem a pior da cesta básica, ou da pena de multa, porque acaba transformando a cesta básica numa pena de multa, né? Se eu não pagar, o que acontece? Certo? Vou dar um exemplo aqui, fugindo um pouco da palestra. Vamos supor que eu pratico um crime que me permite a transação penal. E o juiz fala, efetivamente, o senhor deve pagar aí, como transação penal, uma cesta básica de R$30 para uma instituição de caridade. Perfeitamente. Aceita? Aceito, lógico. Estou até feliz. Né? E aí você vai e fala assim, eu não vou pagar a cesta básica. E daí o juiz fala assim, se você não pagar, vai voltar o processo contra você, você será processado, vai nada. Porque a lei não diz isso. Aliás, se há imposição de multa, e eu não paguei a multa, sabe o que acontece? Ela se transforma em dívida de valor. Ou seja, passa a ser uma execução civil, que é devida contra o Estado, efetivamente, ou contra aquela instituição a qual eu iria dever. Então, a instituição que é credora vai entrar com a execução contra mim. Ela já é uma instituição carente, ela vai ter que contratar advogado para cobrar a multa. Ou então, se é com relação ao Estado, o Estado vai transformar aquilo em dívida de valor, vai inscrever na dívida ativa e vai entrar com a execução fiscal. Aí, para quem milita na área da execução fiscal, não preciso nem dizer o que vai acontecer, né? Porque execução fiscal, salvo engano, abaixo de 10 mil, parece que nem se cobra. Né? Vai deixando ir até a hora que chegar em 10 mil, daí cobra. Certo? Ou seja, é a pizza. Pode escolher até o sabor. Não é? Por quê? Não pago, não vai acontecer nada e acabou. E ponto final. O que vai acontecer? Eu não posso, durante 5 anos, fazer de novo isso. Mas daí, durante 5 anos, logicamente, como eu sou um criminoso, eu vou continuar, né? E ainda estimulado por esse tipo de pena, eu vou continuar fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. E aí eu vou ter o primeiro processo em que eu vou ter uma outra pena do quê? De multa. Vou pagar? Não. Aí eu vou ter um terceiro processo, que agora eu já sou reincidente, porque eu tive condenação. Não sou reincidente ainda, que a pena de multa não gera reincidência. Eu não vou ser nada, né? Mas, enfim, vai pegar mal, que é um outro processo. Aí você vai falar, não, aí eu vou a pena acima do mínimo, que tem maus antecedentes. Perfeitamente. Então agora o senhor tem direito a substituir a pena, né, pelo artigo 44 para uma restritiva de direitos. E aí, na quarta vez, aí já não dá mais restritiva de direitos. Você pode ter um sursi. Né? Aí na quinta e última, aí tá bom, vai. Agora vamos prender o cara, porque também é a quinta vez, né? Não é isso? Eu falo isso quando era estagiário, a gente tinha um caso lá na 2ª Vara Criminal de Pinheiros, de lesão corporal, que aconteceu isso.
o marido reiteradamente batia na mulher, ele tinha efetivamente, durante o meu estágio de 1 ano e meio, ele tinha 4 processos. No quarto, só que ele foi preso há 8 meses. No primeiro teve multa, no segundo substituiu a pena, no terceiro sursi, e ele ia rindo, né, na audiência. Fala, de novo aqui, né? Já olhava para a mulher, ó, a hora que você chegar em casa vai tomar bolacha, hein? Certo? Então, senhores, a gente não pode tratar a justiça criminal dessa forma. Né? A justiça criminal, pelo menos, ela é a última ratio no sentido de coibir a prática ilícita. Né? Mas ela tem que ser tratada com rigor, com efetividade, com extremo denodo, para que não se caia nessa situação aí de sentir efetivamente que nada é feito. Muito bem, voltando lá ao 291. Então, a Lei 9.503 dizia que cabia a aplicação da Lei 9.099 para os crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante, participação em competição não autorizada, disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099. Ou seja, para esses delitos era possível, então, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Aí veio a Lei 11.705, e aí, como a Lei Maria da Penha fez corretamente. Olha lá. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, no que couber. Até aí, igual à lei anterior. Aí vem o parágrafo 1º, importante. Aplica-se aos crimes de trânsito, de lesão corporal culposa, ao disposto no artigo 74, 76 e 88 da Lei 9.099, de 95, exceto se o agente estiver. E aí vem, salvo se, né? Inciso 1, sob a influência de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, senhores, se houver hoje o crime do artigo 306, não se aplica mais a Lei 9.099. Certo? Daí os senhores estariam perguntando, então é inconstitucional, porque qual é a diferença? A diferença é que a lei ordinária pode disciplinar que crimes pode ser aplicada a Lei 9.099 e que crimes não pode, assim como a Lei Maria da Penha, na qual eu brigava dizendo que ela é inconstitucional, mas tecnicamente ela não é, porque ela não pede ou diz que não pode ser aplicada a Lei 9.099 e por ser lei ordinária eu tenho o objetivo e tenho como fazer isso, dizer que não se aplica. Tá? Olha lá, 2. Participando em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. 3º, transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Então, senhores, se hoje eu estou dirigindo embriagado, não é mais o termo circunstanciado de ocorrência. Tem que ser instaurado inquérito policial para investigar. Por quê? Porque não é mais um crime, né, que é amparado pela Lei 9.099 de 95. Ela é amparada pelo nosso ordenamento processual penal. Então aí eu entendo que o legislador acertou em cheio, né, porque colocou efetivamente o crime do artigo 306 numa categoria superior em que se quer dar o maior rigor realmente. Então vai ter inquérito, vai ouvir as partes, vai ouvir o policial que prendeu efetivamente, vai ouvir o infrator e etc. Perfeito. Certo? Muito bem. Outra alteração no artigo 296. O artigo 296 da Lei 9.503 de 97 dizia o seguinte: se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Ou seja, além da sanção penal prevista para o crime,
era possível o quê? Ele suspender a habilitação pelo prazo de 1 ano. Poderá, né? Aí vem aquela discussão, pode, deve, pode, deve. Então, para acabar com essa discussão, a Lei 11.705, ao meu ver também acertadamente, alterou o juiz poderá para o juiz deverá. Então, se ele for condenado por qualquer prática de crime da legislação de trânsito, o juiz vai suspender o direito de habilitação dele por 12 meses. Está lá. Lei 11.705. Se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, ou seja, houver reincidência específica, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir de veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Ou seja, é obrigatório. Sou reincidente em crime de trânsito, 1 ano sem dirigir. Ok? Quem deve reter essa carteira? O juiz de direito. O juiz de direito retém a carteira, fica no cartório criminal a carteira lá, num compartimento específico para isso, e ele comunica ao Detran que ele reteve a carteira. Aliás, senhores, quando eu falei de inquérito e de multa administrativa, quando há a multa administrativa ou o crime, o delegado de polícia já tem que reter no ato. Ele abriu o inquérito, ele já chama a pessoa que está dirigindo embriagado, fala, o senhor será ouvido, será interrogado e indiciado, e o senhor trouxe a carteira? Ele falou, não, eu vim a pé, né, sei lá. Trouxe, então o senhor pode deixar. E ele vai fazer um termo de apreensão de documento. Né? Então não se assustem eventualmente se vocês estiverem com um cliente que for chamado para responder pelo 306, de que ele chega na delegacia habilitado, a habilitação fica, ele pode ir embora, mas a habilitação fica. A partir daquele momento ele não está mais habilitado, certo? Muito bem, dando continuidade aqui, vamos ao crime do artigo 306, que é a direção de veículo automotor embriagado. Esse sim, o grande foco da polêmica, que eu peço aos senhores que depois de uma leitura em casa, façam a comparação do artigo 165, que é a infração administrativa, com o 306, da Lei 9.503 de 97, e depois uma leitura dos mesmos artigos 165 e 306 da Lei 11.705, para perceber a genialidade, né? Só pode ter sido um gênio que fez essa Lei 11.705. Vocês vão perceber o seguinte, que na Lei 9.503, né, a lei anterior, a infração administrativa falava assim, eu preciso de 0,6. Perfeito? Hoje, eu não preciso mais do 0,6 para ter multa. Basta o quê? Estar sob a influência da substância. Quem constata? O amarelinho. Isso é o básico, já vimos isso. Ele olhou para você, viu que você está com cara de bebum, ele já está multado. Perfeito. Como que era o artigo 306 na Lei 9.503? Falava assim, ó, conduzir veículo automotor na via pública sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. E aí veio aquela discussão de expondo a dano potencial à incolumidade de outrem, dizendo que o crime era de dano. Ou seja, não bastava eu estar embriagado, eu tinha que colocar em risco as pessoas ou terceiros na direção de veículo automotor. E aí começou aquela polêmica, mas tem gente que fala assim, eu bêbado guio melhor do que sóbrio. Certo? Daí fala, então essa frase aqui tá ruim, expondo a dano potencial. Significava dizer o quê? Estou lá, tomei todas, estou voltando do casamento. Certo? Aí eu volto do casamento lá com o meu terno, né, com a gravata já na cabeça, né, aquela coisa bem fina, mas você vem pela pista da direita a 60 km por hora na marginal ali, que é o limite. Bem devagarzinho e tal, dá passagem, né, cara, com a mão, que você tá até com um torpor de beijo, você fala só com a mão, não dá nem pisca, você fala assim, passa.
Você está colocando em risco alguém? Não, ninguém, absolutamente. Está todo mundo preservado, você está indo devagar, tal, e etc. Ou então, pior, né, que aquele que bebe normalmente, uma cerveja ou duas, e fica ás no volante. Porque se ele não bebeu, o reflexo dele não fica bom. Então fala, pô, tem que mudar isso aqui, expondo a dano potencial. Porque esta prova de expor a dano potencial, a prova que deveria ser feita pela acusação, é muito difícil fazer. Como é que eu vou dizer que eu expus terceiros a risco? Vou ter que chamar esses terceiros. Vou ter que só prender a pessoa embriagada se ela efetivamente bateu em alguém com o carro ou atropelou alguém. Mas aí já é um crime mais grave, né? Então, efetivamente não estava dando certo. Mas o que eu quero que vocês percebam, que é o mais importante, é que não falava em gramas. Falava sobre a influência de álcool ou substância. Não falava acima de 0,6, acima de 2, não falava nada. Né? Muito bem. Aí, a pena veio, então, a Lei 11.705 para consertar essa história. Né? E aí, que é o crime que está em vigor. Ok? Diz lá, 306. Conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Ou seja, colocou o quê? O limite de álcool. Acima de 0,6 é crime. Ou sob influência de qualquer outra substância psicoativa, que seria um entorpecente, que determine dependência. E tirou o quê? Expondo a dano potencial à incolumidade de outro. Então, hoje, basta você estar dirigindo embriagado, sem expor a dano potencial nenhum, que já é o crime. Ou seja, não é mais o crime de perigo concreto. O perigo aqui é o perigo abstrato. Basta estar na direção de veículo automotor embriagado, que está consumado o crime. Né? Só que se colocou o quê? Desde que eu tenha uma concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 0,6. Então, não sei se vocês já perceberam o que acontece. Acontece o seguinte. Eu tinha o artigo 165 da Lei 9.503 que falava 0,6. E o crime falava, não importa a quantidade, já é crime. E aí inverteu, né? Dizendo o que? A Lei 11.705. O artigo 165 fala, não precisa nenhuma quantidade, basta estar sob a influência. E aí vem o crime e fala, não, para ter o crime eu preciso de 0,6. Ou seja, houve aquilo que nós falamos de um crossover, ou seja, o que era 165 na Lei 9.503 passou a ser crime na Lei 11.705. Estão entendendo? E o que era crime na Lei 9.503 passou a ser a infração administrativa na Lei 11.705. Qual é a diferença de um para o outro? É que na infração administrativa hoje se fala o quê? Não importa a quantidade, já tem multa. Não importa o meio pelo qual eu vou provar, basta eu falar que você está embriagado que eu posso multar, tirar a sua carteira e ponto final. Só que para processá-lo através de inquérito policial, etc., eu preciso provar que você está com 0,6 gramas por litro de sangue. Porque a Lei 11.705 no 306 diz lá claramente, com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas. Ok. O Poder Executivo Federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. E aí vem os pontos polêmicos da lei. Por que ponto polêmico? Porque eu desafio qualquer um a dizer como é que eu vou punir alguém pelo crime do artigo 306. Se ele não quiser, né? Ele só será punido pelo crime se ele for um cara muito bom e falar assim, eu quero ser punido. Por quê? Porque o único meio através do qual, mesmo eu tendo aquela grande brecha dada pela infração administrativa de provar por qualquer meio em direito admitido,
Mesmo que eu tenha qualquer meio em direito admitido, o único meio capaz de dizer que eu tenho 0,6 decigramas por litro de sangue, ou 0,1, ou 10, ou 20, são 2 testes. O exame de sangue e o bafômetro. Qualquer outro não é possível. O exame clínico, que são submetidos todas as pessoas que são pegas nessa circunstância, é o exame em que você tem aquele constrangimento de ir com o policial até o IML, né? E aí você vai conhecer o IML, se você já não conhece, né? Um lugar assim super aprazível, bacana, não é isso? E aí vai ter um médico lá que ele vai... Senhor, bebeu? Bebi. Então ele vai ter uma ficha, que essa ficha, desde que eu era estagiário, em 90 e... 90 nada, 80 e... Enfim, né? É a mesma ficha. Que é o quê? Você põe lá o nome da pessoa, e aí tem algumas perguntas feitas pelo médico legista, e ele vai colocar A, B, C ou D. O A é que você tá beleza. O D é que você tá ruinzinho. O C, mais ou menos. E ele vai fazendo algumas perguntas e vai preenchendo os xizinhos. E vai dizer ao final, ele está tecnicamente embriagado. Ah, obrigado. Bom saber. Só que ele não vai poder falar por esse teste que eu estou com 0,6 decigramas por litro de sangue. Impossível. Porque se ele falar, ele está mentindo. Ele está praticando crime de falsa perícia. Ele pode falar, está tecnicamente embriagado. Só que para o crime, tecnicamente embriagado não serve. Eu preciso estar com 0,6 decigramas por litro de sangue. Como eu vou aferir? Exame de sangue. Ou bafômetro. Bafômetro. Bafômetro desde que esteja o quê? Aí, pegaram a situação. Tem que estar aferido pelo Imetro. Certo? Aí vem aquela grande situação que diz assim, eu preciso fazer o exame? Sou obrigado? Né? E aí vem lá, exame de embriaguez, bafômetro ou exame de sangue, versus ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Né? Quando eu estava elaborando essa palestra, e quando eu dou a aula de princípios processuais, eu sempre vou aos livros para ver se eu acho esse maldito princípio, né? E percebi que o único livro que traz, vejam só, nós temos aí Fernando Capês, né, grande deputado que agora gosta dos advogados, né? Antes ele era promotor, ele não gostava muito, mas agora ele gosta, até recebe a gente lá no gabinete, o cara bacana, né? Grande professor, isso sempre foi, grande promotor também, grande deputado, vamos ver, né? Se ele conseguir fazer uma lei para resgatar o IPESP, ele terá a minha consideração e meu voto. Se não fizer, né, eu voto em outra pessoa que assim agiu, certo? Muito bem. Nós temos o Damásio de Jesus, grande professor de processo penal. Os mais atuais, o doutor Edilson Mongeno Bonfim, o Mirabete, né, que são os livros que nós, academicamente e até no dia a dia, nos socorremos. Né? E aí eu faço apenas aqui uma aspas para vocês, importante assim, mesmo que não esteja atualizado, existem 2 autores processuais penais que para mim são os melhores, que infelizmente já faleceram, mas tem obras de processo penal, que é o Hélio Tornag e o José Frederico Marques. Né? José Frederico Marques, hoje eu dou aula na PUC, mas eu ouço as histórias dele lá. Ele era um cara ali na década de 60, que quando faltava professor de qualquer matéria, ele ia substituir e dava aula melhor do que a do professor da matéria. E ele é o melhor processualista, seja civil ou criminal, melhor processualista, ponto, do Brasil, na minha opinião. Né? E como as obras não foram, logicamente, escritas após a Constituição de 88, porque eles já não estavam entre nós, eu reputo 2 obras inteligentíssimas sob o ponto de vista geral do processo. Então, quem tiver a oportunidade de ler, as leia.
E aí eu pesquisando para saber se eu ia achar esse tal do princípio, eu pesquisei e achei. Nesse livro aqui, ó, Manual de Processo Penal e Execução Penal, aliás, muito bom livro, do professor Guilherme Nucci. Guilherme Nucci, que é professor formado no Largo de São Francisco, professor da PUC também, é mestre, livre docente em processo penal e penal, um cidadão bravo, inclusive ele fez minha banca lá para eu ser professor da PUC, ele ficou 1h40 fazendo pergunta para mim, não aguentava mais. E ele é o único autor contemporâneo que traz corajosamente o princípio no livro. Esses outros que eu citei, Capês, Damásio, enfim, todos os contemporâneos, Mirabete, não trazem. Se vocês forem pesquisar, se tiverem essa curiosidade, como eu tive, eles não falam sobre esse princípio. E aí eu vou pedir licença aos senhores para ler aqui o que o Guilherme Nucci fala no livro, que é o seguinte: princípios constitucionais implícitos do processo penal. Princípio de que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo. Trata-se de decorrência natural, olha como é importante e interessante isso, da conjugação dos princípios constitucionais de presunção da inocência, artigo 5º, ampla defesa, com o direito humano fundamental que permite ao réu manter-se calado. Então ele diz que esse princípio de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo, na realidade é uma interpretação da junção teleológica desses 3 princípios anteriores. Qual? Inocência, ampla defesa e de que o réu pode manter-se calado quando é interrogado. Se o indivíduo é inocente, até que seja provada a sua culpa, possuindo o direito de produzir amplamente prova em seu favor, bem como se pode permanecer em silêncio, sem qualquer tipo de prejuízo à sua situação processual, é mais do que óbvio não estar obrigado, em hipótese alguma, a produzir prova contra si mesmo. O Estado é a parte mais forte na persecução penal, possuindo agentes e instrumentos aptos a buscar e descobrir provas contra o agente da infração penal, prescindindo, pois, de sua colaboração. Seria a admissão de falência de seu aparato e fraqueza de suas autoridades se dependesse do suspeito para colher elementos suficientes a sustentar a ação penal. É o que fala aqui o professor Guilherme Nucci, juiz de direito. Então, se nós tomarmos por base esse princípio que é constitucional, princípio constitucional, nós vamos verificar o seguinte, que só será punido pelo crime do artigo 306 se você quiser. Se você fizer a prova contra si. Qual prova? O exame químico toxicológico, o exame de sangue, ou se o senhor assoprar o bafômetro. Fora isso, eu não tenho como provar, e o 0,6 decigramas por litro de sangue é elemento normativo do tipo, é parte integrante do tipo do artigo 306, eu não vou ter como punir ninguém. Jamais. A não ser que eu faça esses exames. Fora isso, é impossível, senhores. Porque qualquer outro meio de prova não vai conseguir afirmar que eu estou com 0,6 decigramas por litro de sangue. Entendido isso, senhores? Essa é a tese que eu queria demonstrar aos senhores e falar aos senhores isso, para que suscite o debate. Então, uma coisa que era perfeita, que era a Lei 9.503, se tornou imperfeita com a Lei 11.705. Essa alteração foi para pior. Então, hoje, o que acontecerá se os senhores forem pegos dirigindo embriagado ou o cliente de vocês? Uma multa administrativa, ponto. Só. E se ele não assoprou o bafômetro, e essa deve ser a orientação,
e não fez o exame químico toxicológico, e essa deve ser a orientação, não haverá o quê? Justa causa para a ação penal. Né? E o delegado não vai ser nem louco de mandar instaurar o inquérito, que os senhores, por meio de habeas corpus, vão trancar o inquérito porque não há justa causa. Porque falta o elemento normativo do tipo. Perfeito? Ou seja, é lógico que isso, se for amplamente difundido, acaba com a lei 11.705. Né? Mas eu acho que tem que ser, porque a lei não deve servir só para os ignorantes. É a minha opinião. A lei serve para regrar as regras de convivência sociais. Né? Porque quem que vai assoprar o bafômetro, senhores? Aquelas pessoas né, que desconhecem a lei, que são os menos favorecidos, aquelas pessoas que não têm o advogado, aquelas pessoas que efetivamente não têm o conhecimento da lei, ou são obrigadas pela autoridade a soprar. Porque não vamos fechar os olhos de que a autoridade não vai obrigar ninguém a soprar, vai obrigar. Exatamente, tem isso, né? Ou, né, ele, na realidade, não estou dizendo que ele não deve, ele deve beber e dirigir, não é isso. Eu acho que ele não deve fazer isso, né? É o que me perguntaram aí na entrevista. Isso é um problema de educação, de trânsito. Isso é básico. Então, foi a pergunta que me fizeram na entrevista. Por que o senhor acha que agora voltou ao normal, né, do que era? Primeiro, porque não há fiscalização, que teve aquela fiscalização momentânea quando saiu a lei, vários aparatos, o governador, o secretário da segurança indo lá na Blitz com o marronzinho, todo feliz, prendendo todo mundo, e aí todo mundo ficou com medo, natural. Só que agora não, né? Não dá, né? Fazer blitz todo final de semana não dá. E outra, as pessoas começaram a ter consciência da lei, que não era conhecida, concorda? Por que não era conhecida? Porque ela era nova. Sendo nova, não sendo conhecida, juntou a fome com a vontade de comer, todo mundo ficou com medo. Né? Ou seja, hoje não há como punir pelo crime, pelo ato administrativo. Mas pelo crime não há, a não ser que você queira. Né? Daí perguntaram, então, qual é a solução? A solução é revogar o artigo 306. Se eu revogo o artigo 306 da Lei 11.705, passa a vigorar qual? O 306 da Lei 9.503, que está correto. E daí vai ficar multa administrativa e crime. Ora, se eu tenho o crime, para que eu vou multar? E se são esferas diferentes, eu não vejo óbice nenhum em multar e ainda ter o processo criminal. Porque esse é o objetivo da lei. É doer no bolso e fazer com que a pessoa ainda seja processada criminalmente. Para não fazer mais. Ou estou errado? Né? Que a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. E eu falo para os alunos da faculdade, você tem mais medo do marronzinho ou do policial militar? Do marronzinho, porque você sabe que ele está na esquina lá e vai te multar, e ponto final. Ou você tem mais medo lá do Caetano, que é o radar, porque ele está lá, você vai passar e está lá a foto do seu carro, você fala, não era eu. Como não era? É lógico que era. Né? Então, é o que eu falo sempre, é aquele velho discurso. O que importa é a certeza da punição, não é a força da punição. Se eu tenho certeza absoluta, e por isso a lei deu certo no começo, que eu vou sair do bar e vai ter uma blitz ali, eu não vou beber. É o óbvio. Só que o Estado não pode ficar, né, 24 horas por dia fazendo blitz para coibir direção de veículo automotor embriagado. Tem outros crimes muito maiores para administrar. Então, senhores, apenas aí a título de
explicação e conclusão, né? No caso do exame clínico, tá lá, ó, não há como sustentar o princípio, pois não necessita da cooperação do agente. Ou seja, o exame clínico é aquele que os senhores são submetidos lá, que eu falei do xizinho. Então, vindo no dia de amanhã, vocês vão ser acompanhados lá pelo policial até o IML, que vai fazer exame clínico, daí ele vai olhar para sua cara e fala, seja feliz, né? E me dá a multa, né? O que você vai fazer? Me dá a multa e, enfim, um abraço, até logo. Porque criminalmente não tem o que fazer. Né? Aí eu falei a crítica. Quem que vai ser penalizado? Os de sempre. Né? Os de sempre eu não quero generalizar e nem caracterizar. É só ir lá no Fórum Criminal da Barra Funda. Né? Que os que não são de sempre estão ali na Paulista, que é mais chique, né? É o Fórum Criminal Federal, é mais bonito, elegante, ar-condicionado e tal, né? Que não é o da praxe, né? Que tem lá o pessoal que lida com banco e não é bancário, né? Que lida com obra, mas não é o pedreiro, não é isso? Esses dois, por exemplo, são lá no Fórum Criminal da Barra Funda, que não conhece a lei e que ele vai tomar aquele aperitivo do sábado depois que ele saiu da obra e vai pegar o carro que ele sofreu para comprar e é pau, tá preso. Lógico. Né? O senhor vai soprar o bafômetro? Lógico, o senhor tá mandando, o senhor é autoridade, eu vou soprar o bafômetro, velho. Né? Agora, se eu tô com a minha Porsche saindo ali de um belo restaurante no Jardim, o senhor vai soprar o bafômetro. Não vou não, o meu consultor jurídico, né, não precisa ser eu, né? Seria bom que fosse, né? Os honorários seriam interessantes, né? Mas o meu personal jurist, não é isso? Disse que efetivamente não é para eu chupar, fazer nada aí, que mandou ligar para ele, certo? E, portanto, ele não vai acontecer nada, ele vai ter uma multa, vai ser apreendida a Porsche dele lá, depois vai liberar e tá tudo certo. Certo? Então, algumas conclusões aí. A primeira, crimes de embriaguez ao volante e participação em competição não autorizada ficaram excluídos da Lei 9.099, o que eu acho aí corretamente não deve ser modificado, deve continuar assim, tá? Que é aquele que eu falei lá do 291, que não se aplica mais a Lei 9.099. Não há inconstitucionalidade em razão da exclusão, porque a lei ordinária pode dizer a que crime se aplica 9.099 e a que crimes não se aplica. Vide Lei Maria da Penha, para fazer uma analogia. Tá? E pontos polêmicos da lei. Artigo 306, estar sob influência aplicável à primeira e à segunda parte do artigo. Aquela questão do crime de perigo abstrato, que hoje continua sendo crime de perigo abstrato e não mais concreto, porque retirou-se produzindo perigo de dano, né? E, por fim, a constatação de que a quantidade de álcool por litro de sangue só pode ser feita através do exame de sangue ou bafômetro, excluídas as hipóteses de exame clínico. Relembrando que a escusa constitucional relativa à produção de prova contra si, temos a ausência de prova da elementar do tipo. Ou seja, não há tipo penal, não há justa causa e não tem como punir. Pontos polêmicos da nova lei: sem exame de sangue ou bafômetro não haverá prova, logo, ainda que exista infração administrativa, não haverá crime. Lei 9.503 não expressava a dosagem mínima, abrindo oportunidade para a constatação da embriaguez através de exame clínico. E a Lei 11.705, hoje, salvo se o agente produzir prova contra si mesmo, de livre e espontânea vontade, não haverá como subsumir a conduta ao tipo penal. Essas são as conclusões da minha palestra e do meu trabalho sobre as alterações da Lei 11.705 no que diz respeito aos crimes de trânsito. Qualquer dúvida ou qualquer pergunta pertinente, nós estamos aqui para debater o assunto com os senhores. Obrigado. Bom, obrigada, doutor Maurício. Antes de passar as perguntas, eu gostaria de lhe entregar um certificado
em nome da Comissão de Cultura aqui da seccional, e também o Mimo, e parabenizá-lo pela brilhante palestra sobre a lei seca, muito esclarecedora. E gostaria de passar as perguntas, quem quiser aproveitar a oportunidade aqui de explorar um pouco mais os conhecimentos do Dr. Maurício, por favor. No caso que eu acompanhei, que o delegado disse 0,3 hoje é considerável. Ele fez uma interpretação dele. O delegado é 0,6 mesmo. Isso, vamos dizer, para o crime, tá? Para a infração administrativa, 0,1, 0,00 já é suficiente. Também não. Você não precisa fazer nenhum tipo de exame, só o clínico. A urina pode ser um exame apto porque ele tem como particularizar a quantidade, né? Salvo engano meu, mas acho que tem também. Então, é uma nova modalidade que eu não estou nem atento, que também exame de urina não vai fazer, não. Nem sangue, nada que saia do seu organismo vai ser feito. Né? Vamos ficar bem claro. Nada que possa sair, sangue, urina, nenhum líquido vai ser tirado de você. Colega, ali no fundo. Pois não. Meu nome é Rubens, eu sou advogado. Eu tenho um questionamento com relação ao artigo 165. Que é da infração administrativa. Perfeitamente. No meu ponto de vista, eu entendo que um condutor sendo flagrado com 0,6, ou tecnicamente embriagado, ou aquela pessoa que tomou 2 latinhas, tomou uma garrafa de conhaque, por uma infração administrativa, ele teria, ambos os condutores, eles teriam a mesma pena administrativa de 12 meses. Não há um ponto de inconstitucionalidade em razão, fundamentado no princípio constitucional da proporcionalidade da pena, em razão, eu só tenho lá 12 meses, ponto. Eu não tenho, como ocorria anteriormente, em caso de homicídio culposo, por exemplo. Não, quando o juiz aplicava a menor pena, lógico, substituía, então, a suspensão do direito de dirigir. Na realidade, aquele que tomou 1 litro de uísque não deve ser comparado àquele que tomou 2 copos de cerveja, né? E aí, a resposta que eu te daria é o seguinte: como é infração administrativa, essa proporcionalidade não é exigida, né? É lógico que se fosse para o crime, com certeza, porque diz respeito à aplicação da pena, etc. e tal. Mas entendo também que é um ponto a ser estudado, né? Até que o senhor entende que é inconstitucional, e por esse motivo eu entendo que estaria flagrantemente indo contra o princípio da isonomia, porque estou tratando de forma igual condutas desiguais, né? Aí teríamos que fazer toda uma digressão a respeito de se a multa administrativa deve guardar consonância com o princípio da igualdade ou não. Eu entendo que sim, como o senhor, e acho efetivamente que deve ser pedido sim a inconstitucionalidade de todos os artigos, menos desse do artigo 291 que diz que não se aplicaria a lei 9.099. Mas o senhor está correto. Só mais uma colocação. Sim. O senhor comentou que o bafômetro, ele é um aparelho aferido pelo Inmetro. Isso. Né? Ou deve ser aferido, né? Deve ser aferido pelo Inmetro. O Inmetro, ele faz as aferições, ele regulamenta isso por meio de portaria, salvo engano. Né? O senhor sabe o número da portaria que regulamenta? Eu não tenho aqui comigo o número dessa portaria, mas o CONTRAN, né? O Conselho Nacional de Trânsito, se entrar pela internet, eu acho que ele vai trazer essa informação. O importante é o seguinte: eu entendi por que da pergunta, porque é de ordem processual penal. Mesmo que a gente não saiba a portaria, etc. e tal, sabendo o caminho das pedras, seria interessante pedir para o juiz um ofício endereçado ao CONTRAN ou ao órgão competente para dizer se aquele bafômetro número A, 2, 3, que vai ter, né, o número daquele bafômetro foi aferido ou não. Eu falo isso porque num processo que eu tive em Santa Catarina,
eu fiz esse pedido, ok? Foi constatada a embriaguez por bafômetro, eu fiz esse pedido, o bafômetro não estava ferido e o juiz deixou, então, de condenar pelo crime porque não havia a prova efetiva da dosagem alcoólica. Então, é uma experiência que eu já tive advogando e é uma experiência que eu queria transmitir aos senhores também. Muito obrigado. Doutor Maurício, o senhor comentou sobre o pagamento da multa, né? Sobre a não obrigatoriedade dela. E no caso da pessoa não ter feito nem o exame de sangue e o bafômetro, ela também não efetuada o pagamento da multa, uma vez que ele não fez prova contra si. Esse mesmo argumento poderia ser usado num eventual recurso administrativo. Ocorre que, eu não sei qual é a experiência dos senhores, mas eu vou dizer da minha experiência, essas JARes, né, juntas de recurso administrativo, ela não é revestida de algo que é fundamental para nós, que é a publicidade. Você sabe que ela existe, mas você não sabe onde ela está. Você não pode ir pessoalmente, você não pode fazer uma defesa oral depois daquilo que você escreveu, né? Então, eu entendo que esta mesma defesa que se faria no crime é possível ser feita administrativamente e mais, né? Aí vai uma loucura da minha cabeça, que daí se o senhor quiser pesquisar e seguir, né? Eu nunca fiz, ainda que eu não tive problema nesse sentido, mas se tiver eu vou fazer essa experiência. Perdendo a multa administrativa com base nesta fundamentação específica, entrar com mandado de segurança. Já que não estamos falando em pena, que seria o habeas corpus, por falta de justa causa, entraremos com mandado de segurança porque é direito líquido e certo a prova, né, fazer prova, não fazer prova contra si mesmo, etc. É um direito amparado constitucionalmente. Não sei, me surgiu essa questão agora do mandado de segurança, mesmo que a JARE, a Junta Administrativa, tenha indeferido o pedido com base nesta fundamentação. Não sei se eu estou sendo claro. Eu acho que ensejaria aí um mandado de segurança. Assim, como teste, né? Eu gosto de fazer teste com a justiça, acho que é importante. Mas... Teste, assim, no sentido de... Porque nós, senhores advogados, é que fazemos a jurisprudência. Não é o juiz que faz a jurisprudência, o juiz julga. É a gente que questiona. Se a gente ficar cordeirinho achando que sempre é aquela mesma forma, não vai mudar nada nunca. E é a interpretação jurisprudencial que é importante, ou seja, essas palestras, essas discussões coletivas, que não é porque eu estou aqui hoje como palestrante que a gente não pode trocar uma ideia com quem está ouvindo, que tenha uma ideia inovadora e que possa, então, ingressar com essa ideia e fazer com que ela prevaleça. Isso é jurisprudência. Né? Acho que essa questão do mandado de segurança é interessante de pensar. Mais alguma pergunta? Então, é o meu material de trabalho, mas se o senhor quiser me mandar um e-mail, né? Aliás, quem quiser anotar, eu posso disponibilizar depois por e-mail, porque eu não tenho direitos autorais reservados, né? Não tem isso comigo. Bom, quando você se dispõe a ser professor, ou você ensina direito ou você não ensina. Né? Ou você passa a matéria ou não passa, né? Que tem professor que não dá o pulo do gato, não dá a matéria porque ele teme a concorrência, né? Eu, como, enfim, concorrência é uma coisa normal, faz parte, né? A gente precisa ter concorrência para a gente crescer. E eu acho que vocês não são concorrentes meus, vocês são meus colegas, né? Diferente, tá? É Maurício Januzzi. Acho que tá aí, ó. Dá pra ver? Tá lá, ó. Dá pra ver? Tá na tela aí. mauriciojanuzzi@uol.com.br. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, doutor Maurício. E tenham todos um bom dia. Obrigado, senhores.